Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. É uma honra poder abrir as Escrituras e mais uma vez fazer um estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero que nós pensamos e estudamos sobre a tentação, as tentações de Jesus Cristo. Jesus Cristo, começando o seu ministério, acaba de ser batizado em Mateus capítulo 3 e começando no capítulo 4, nós vemos o Espírito Santo o guiando para o deserto, o conduzindo para o deserto. Vamos olhar comigo em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui nós vemos no começo do capítulo, Jesus Cristo está indo, sendo conduzido pelo Espírito Santo, está controlado pelo Espírito Santo, indo para o deserto para ser tentado. Então aqui Deus está levando Jesus Cristo para o deserto, Deus tem um propósito aqui, Deus nunca quer que nós pecamos, Deus não levou Jesus Cristo para o deserto para ele pecar, ele levou Jesus Cristo para o deserto para ser provado, para ser tentado, sim, mas a palavra muitas vezes é usada também como provação. Aqui, Satanás vai vir e vai tentá-lo para pecar, mas a prova de Deus foi para mostrar que Jesus Cristo estava pronto para começar o seu ministério, para mostrar para a humanidade que sim, ele era Deus encarnado e que ele era perfeito, que ele não iria pecar, que ele ia permanecer perfeito. Mas aqui nesse capítulo, nós vemos as três tentações que Satanás tenta lançar contra Jesus Cristo. Nós sabemos em Hebreus, as Escrituras falam que Jesus Cristo foi tentado em todas essas formas que nós somos. Então, essas três tentações não são as únicas que Jesus Cristo recebeu, mas são as três que nós temos em escrita. São as três tentações que Satanás usou e esses três nos mostram como Satanás ataca as nossas vidas também. Então, hoje eu quero dar uma olhada em duas das tentações, mas basicamente focando mais a nossa atenção na segunda tentação de Jesus Cristo. Note comigo que Jesus Cristo aqui foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E o diabo tem três formas, o mundo tem três formas. A tentação, ela vem para as nossas vidas em três formas gerais. É claro, debaixo dessas três formas gerais é incluso com muitas coisas. Mas aqui em 1 João capítulo 2 nós vemos, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então aqui nós temos as três formas que Satanás, ou o mundo, ou a nossa carne, usa para nos tentar para pecar. Aqui nós temos a concupiscência da carne. A concupiscência da carne, nós vemos a Bíblia falando sobre a concupiscência da carne. Concupiscência simplesmente quer dizer um desejo forte. Então, nós desejamos, a nossa carne deseja muitas coisas. Nós necessitamos várias coisas, necessitamos de comida, necessitamos de dormir, necessitamos de várias coisas a nossa carne necessita. Mas a concupiscência da carne é quando nós somos tentados na carne em si, a nossa carne, os desejos da carne. Por exemplo, a gula. Por exemplo, a pornografia ou as coisas carnais, né, dessa forma, seja adultério ou outra coisa assim, mas satisfazendo os desejos, os sentimentos da carne, físicas, seja através da preguiça. São os sentimentos físicos que nós temos, são os desejos da carne que nós temos. Em 1 João nós continuamos e nós vemos primeiro a concupiscência da carne e depois nós vemos a concupiscência dos olhos. Então, muitas pessoas olham aqui, veem, pensam sobre pornografia aqui, nesse aspecto. Mas não, a concupiscência dos olhos são as coisas que nós podemos ver ao nosso redor. Materialismo, são os desejos de ter mais e mais e mais, as riquezas que o mundo oferece e as possessões que nós podemos ter, uma casa maior, um carro maior. Não tem nada de errado de ter um carro, não tem nada de errado de ter dinheiro, não tem nada de errado
de ter uma casa, mas quando nós começamos a ter aqueles desejos além do normal, quando é uma inveja, quando é materialismo em si, quando ela é o nosso foco, o amor do dinheiro, a raiz de todos os males. Então nós vemos que o desejo aqui no materialismo, das coisas que nós podemos ver com os nossos olhos, não o sentimento que nós temos com a nossa carne. A comida, nós temos um sentimento, o sono, nós temos um sentimento com aquilo. O relacionamento íntimo com uma pessoa que não é nossa esposa ou o marido, é um sentimento que a nossa carne tem. Então, a concupiscência da carne, que nós vemos aqui em 1 João, é os sentimentos que nós temos na carne. A concupiscência dos olhos são as coisas que nós podemos ver, que nós podemos ter. Materialismo. E aqui a soberba da vida, é o orgulho, a posição, o desejo para mais posição, o desejo para mais influência, o desejo de ser... não são coisas que nós podemos ver com os nossos olhos, não são coisas que nós podemos sentir com a nossa carne, mas são as emoções que nós podemos ter. São os desejos emocionais, são o orgulho que traz aquele desejo de ter uma posição além do que foi nos dada. Não tem nada de errado de ter posições elevadas, não tem nada de errado de ser o presidente de qualquer companhia. Mas quando nós temos aquele desejo além do que Deus tem nos dado, então nós estamos o orgulho que traz e a inveja que traz, e os sentimentos em si. Não as coisas que nós podemos ver, o materialismo, não os sentimentos, as coisas que nós podemos ver, não o sentimento das carnes, mas o orgulho, as coisas que nós podemos pensar e nós podemos querer influenciar nas nossas vidas. Então aqui em 1 João nós temos as 3 áreas que Satanás usa para tentar a cada homem. Quando a Eva olhou para o jardim do Éden, quando ela viu o fruto, Satanás estava tentando ela viu essas 3 coisas e foi tentado nessas 3 coisas. Infelizmente, nós sabemos que ela pecou. Em Mateus capítulo 4, nós já olhamos no versículo 1, onde que o Espírito Santo leva Jesus Cristo para o deserto para ser tentado. Nós notamos ali que o Jesus está sendo controlado pelo Espírito Santo. Nós vemos ali que ele está indo na vontade de Deus para onde que ele foi. Nos versículos 3 e 4, nós vemos a primeira tentação de Cristo. E a primeira tentação de Cristo é quando Satanás vem e o tenta para virar as pedras no pão. E quando ele tenta Jesus Cristo para virar as pedras em pão, ele está entrando pela porta do fundo. Ele está tentando a Jesus Cristo a fazer algo que por si próprio não é errado. Ele está tentando Jesus para virar algo em outra coisa. Jesus virou a água no vinho, no suco de uva. Então isso em si não é pecaminoso. Mas o Espírito Santo tinha o guiado para jejuar. Então ele está num jejum. Sobre ou debaixo da vontade de Deus. Então o Espírito Santo, Satanás está tentando tirar Jesus Cristo da vontade de Deus, que naquele momento era para estar em jejum, e está tentando tirar Jesus Cristo da vontade de Deus através de tentando ele mostrar o orgulho, porque Satanás o pergunta, se tu és realmente o Filho de Deus, torna essas pedras em pão. Então está tentando fazer que Deus se defenda, que Jesus se defende e que o orgulho dele se mostra evidente. É claro, Jesus Cristo não tinha o orgulho que nós temos, pecaminoso, e ele não caiu nessa tentação. Mas aqui em Mateus capítulo 4, versículo 5, o diabo volta a tentar Jesus Cristo. E a segunda tentação que Satanás usa, nós vemos aqui. Então, o diabo o transportou à cidade santa, Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo. Note aqui onde que eles vão. Note aqui o lugar que Satanás leva eles. Nós vamos mencionar isso daqui a pouquinho. Aqui nós vemos que Satanás leva eles lá e depois ele fala aqui em versículo 6. E disse-lhes, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão as mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aqui nós vemos Jesus Cristo sendo tentado por Satanás. Satanás leva Jesus Cristo para Jerusalém, para o templo, para o pico do templo.
o lugar de religião, vamos dizer, do judeu, o lugar de espiritualidade ali do judeu, o lugar, vamos dizer, de segurança, de conforto para qualquer um que era religioso, para qualquer um que seguia a Deus. Então, Satanás não só tenta as pessoas nos bailes e nos bares. Não, Satanás vem para as igrejas e vem para os lugares espirituais, onde que o crente se sente confortável. Onde que o crente, geralmente ali pensamos que não há pecado, ou que não teria pecado. Mas não, Satanás de propósito leva Jesus Cristo ali para o centro da religião judaica. Ele leva ali a cidade santa. Ele leva Jesus para um lugar onde que ele estaria bem confortável, espiritualmente dizendo. É claro, espiritualmente dizendo, ele está confortável ali naquele ambiente, porque era o templo. Ali o templo era para louvar a Deus, para servir ao seu Deus, o seu Criador, nosso Criador. Então, aqui nós vemos Satanás levando Jesus Cristo para um específico lugar que não era do mundo, não era mundano, um lugar espiritual, um lugar de conforto espiritual. Nós vemos aqui, levando ele lá, e depois nós vemos aqui, no meio do versículo, com seus anjos darão ordem a teu respeito. Antes disso, nós vemos que Jesus Cristo está sendo tentado aqui, mas Satanás usa porque está escrito. Então, Satanás pega algo que está escrito nas Escrituras, ele pega um versículo fora do contexto, ele pega aqui algo que Deus escreveu, algo que Deus disse, e ele pega isso e ele tenta usar as Escrituras para ajudar ou para tentar Jesus. Ele vai para um lugar religioso, ele vai para o templo, e ele pega a palavra de Deus e ele mostra para Jesus Cristo aqui, você está num lugar seguro aqui espiritualmente, você está num local religioso, aqui tem a palavra de Deus, porque você não faz o que a Bíblia diz. Interessante. Interessante que Satanás aqui está usando a própria palavra de Deus contra Jesus Cristo. Ele está usando as Escrituras para tentar a Jesus Cristo. Tem tantas religiões que têm versículos fora do contexto, que doutrinas e religiões inteiras são baseadas sobre versículos que Satanás tem tirado fora do contexto e os convencido que este é um lugar seguro espiritualmente. Este é um lugar que você pode ir e fazer a sua obra para Deus, quando na realidade é completamente o oposto. Jesus Cristo aqui, ele está sendo tentado com as próprias palavras das Escrituras. Aqui então nós vemos Jesus Cristo sendo tentado por Satanás num lugar religioso, num lugar santo, aqui a Bíblia diz, e nós vemos que Satanás está citando de Salmos 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então, sim, Satanás está usando as Escrituras. Sim, Satanás está usando a Bíblia. Ele está pegando o que Deus disse e está usando ele fora de contexto, está usando ele fora de tempo, está usando ele de uma forma errada, de uma forma que nos leva ao pecado. Não deixe que as tradições do homem, não deixe que as filosofias da igreja seja algo que te trai e que te leve para o pecado. Não, nós temos que ser baseado na Bíblia por completa, por inteira. Eu tenho ouvido pessoas falarem que eles têm orado e têm a paz para fazer certo pecado. Mas não, se está coisas fora do contexto, se está as Escrituras sendo usadas de uma forma errada, então não é algo que nós devemos seguir. Ou Satanás, eu creio que a ferramenta maior que Satanás tem é a religião. A religião é algo que Satanás usa bem para destruir vidas e dar uma segurança falsa das pessoas que não conhecem as Escrituras. Infelizmente, muitas religiões, eles pegam filosofias do mundo e tentam misturar junto com a palavra de Deus. E pegam esta mistura de filosofia do homem com a palavra de Deus, da mesma forma que Satanás está. E eles constroem sobre isso uma doutrina, a Bíblia chama de doutrina de demônios.
Se nós vamos ter vitória nas nossas vidas, nós vamos ter que saber o que a palavra de Deus diz. Nós vamos ter que saber quando Satanás está usando coisas fora de contexto. Não podemos deixar que, simplesmente porque tem um nome de religião, que nós possamos deixar que nem o Papa. O Papa é religioso. O Papa é pai de uma religião. Mas o que ele ensina não é bíblico. Então, Satanás usa pessoas de religião, pessoas que nós pensamos possivelmente que seriam pessoas que poderiam nos guiar corretamente, mas não. Nós temos, por isso que é tão importante que nós conhecemos a palavra de Deus, para que nós possamos basear a igreja que nós frequentamos, baseado no que ela ensina, da palavra de Deus, não na filosofia do homem. Muitas igrejas por aí, o pastor, o bispo, seja lá o que for, sobe ao púlpito e fala, mas nunca usa a Bíblia. Ou talvez usa uma porção, um versículo aqui e ali, mas usa fora de contexto. Fique atento para essas coisas, fique atento para as Escrituras e o que a Bíblia diz no contexto inteiro, não só um versículo, só uma palavra aqui e ali. A religião, ela tem tirado e tem colocado uma confiança errada, uma confiança falsa em certas pessoas que estão seguindo fielmente a Igreja Católica ou a Igreja Muçulmana ou outras seitas por aí, Testemunho de Jeová, eles estão seguindo fielmente essas religiões, mas eles nunca colocaram a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. E se nós não temos colocado a nossa fé em Jesus Cristo, se nós nunca temos aceitado a Jesus Cristo como nosso Salvador, não é as nossas obras que vai nos levar para o céu. A Bíblia ensina claramente que nós somos pecadores e por causa do nosso pecado nós merecemos o inferno. E Jesus Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar, pagando em nosso lugar, para que nós não precisamos ir para o inferno. E a única coisa que nós podemos fazer para ir para o céu é colocar a nossa fé em Jesus Cristo, aceitando Ele como nosso Salvador. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, não é algo que nós fazemos para ganhar a salvação, não é algo que nós fazemos para manter a salvação. Jesus Cristo fez toda a obra no céu, na cruz. Nós simplesmente precisamos colocar a fé nele e no que ele tem feito e aceitar o presente, o dom gratuito que ele quer nos dar. Mas o que acontece? Muitas religiões ensinam para você ir para o céu, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que ser fiel ao culto, você tem que fazer o batismo, você tem que fazer, seja lá o que for. E fazendo essas coisas, eles dão uma segurança falsa para essas pessoas e eles infelizmente acham que estão indo para o céu, ou talvez nem acham que estão indo para o céu, mas tem uma segurança que eles são espirituais, que eles são religiosos. E por causa disso, eles continuam naquele caminho e Satanás está tendo vitória na vida deles. Então aqui nós vemos, Satanás está recitando, falando sobre Salmos capítulo 91 para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 7, e disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora Jesus Cristo, novamente, da mesma forma que ele faz na primeira tentação. Na primeira tentação, Satanás coloca ali perante Jesus Cristo fala de memória a palavra de Deus contra Satanás. E Satanás, Jesus Cristo não tenta argumentar com Satanás. Jesus Cristo não tenta vencer uma batalha de lógica com Satanás. Não, ele simplesmente recita ou ele fala de cor a palavra de Deus e vai adiante. Nós também não precisamos. O crente mais forte sem Deus não é capaz de aguentar uma batalha contra Satanás, ou contra o mundo, ou contra a carne. E aqui Jesus Cristo não tenta por conta própria vencer Satanás. Jesus Cristo podia, ele era Deus, mas mesmo assim Jesus Cristo não tenta batalhar contra Satanás. Não, ele simplesmente recita a palavra de Deus, ele simplesmente fala de cor um versículo, e nós vemos ela aqui, em versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás ouve aqui esses versículos da palavra de Deus, mas a verdade, Satanás sabe muito bem os versículos. Satanás sabe muito bem as Escrituras. Ele estava lá quando elas estavam sendo escritas. Quando Deus estava inspirando os profetas, os apóstolos e as pessoas, os homens que Deus usou para escrever as Escrituras, Satanás estava ali.
Ele ouviu Deus dando para os homens e ele tem lido, obviamente, ele conhece muito bem as Escrituras, conhece melhor que nós as Escrituras. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos ter a vitória sobre Satanás. Aqui eu quero que nós pensamos e que nós lembramos que há 3 áreas básicas, como nós vemos no começo, onde que Satanás ataca as nossas vidas. Ele ataca a nossa concupiscência da carne. Ele ataca a concupiscência dos olhos. Ele ataca a soberba da vida. Geralmente, uma pessoa vai ter uma fraqueza numa dessas áreas. E todas as tentações, ou ele vai ser mais fraco em todas as áreas, naquela uma área. Então, uma pessoa que é preguiçosa, geralmente ele também tem a dificuldade com a pornografia. Muitas pessoas que têm dificuldade com pornografia têm a dificuldade da gula. Então, aquela área da concupiscência da carne é a fraqueza daquela pessoa. Então, Satanás vai estar bombardeando aquela área daquela pessoa. Então, nós devemos, como crentes, nós devemos estudar as Escrituras, nós devemos conhecer as nossas fraquezas, em geral, uma dessas 3, geralmente é uma dessas 3, às vezes sim, tem uma pessoa que é fraca em todas. Mas geralmente Satanás nos ataca em uma dessas só. Geralmente uma pessoa que é preguiçosa, ela não quer uma posição de liderança, porque ela não quer fazer nada. Então, o orgulho, através da liderança, do posse, ele não vai ter essa tentação. Geralmente é as tentações dos sentimentos, eles gostam do sentimentalismo. Desculpa, ele gosta ele gosta dos sentimentos do corpo físico. Então, nós temos aqui uma pessoa vai gostar muito das coisas físicas, outra pessoa vai gostar muito das posições que ele tem, as posses que ele tem, o materialismo. Outra pessoa vai ter mais o orgulho e as emoções, as coisas que ele quer de posição e tudo mais. Então nós devemos aprender de que área aqui, entre os 3, nós temos fraqueza e nós somos mais dispostos a ter a derrota. E quando nós aprendemos qual dessas 3 áreas que nós temos somos mais fracos, nós devemos trabalhar naquelas áreas para fortalecer a nossa vida. Se nós temos a concupiscência da carne, nós devemos fazer coisas que praticam o nosso caráter. Uma pessoa que tem caráter vai ter mais facilidade de ter vitórias, obviamente, sobre a preguiça ou sobre outros sentimentos da carne. Então, quando nós queremos aprender a pegar uma desses lugares, pega aquilo e aprende certas coisas que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas para fortificar as nossas defesas. Se nós temos na área dos olhos, se nós temos materialismo, nós devemos praticar e tentar ser contentados com o que nós temos. Então nós começamos a ver, tá bom, eu sou fraco nessa área das 3, então começo a colocar em prática certas coisas que vai me ajudar a ter vitória em todos os pecados que caem debaixo daquela área. Depois, nós entramos e vemos quais são especificamente os pecados que nós temos fraqueza. E aí nós pegamos versículos e memorizamos aqueles versículos para poder atacar ou para poder defender contra Satanás. Então nós aprendemos que áreas que nós temos fraqueza das 3 e nós começamos a praticar o oposto. Nós começamos a praticar a humildade, começamos a estudar a palavra de Deus de como ser humildes. E também memorizar versículos contra o orgulho. Ou nós pegamos versículos que nos mostram contentamento nas Escrituras e como nós podemos ser contentes com o que nós temos. E nós pegamos versículos que nos ensinam contra materialismo. O amor do dinheiro a raiz de todos os males. Ou nós pegamos aqui e começamos a fazer coisas para praticar o nosso corpo e praticar a disciplina para termos caráter. Se nós somos preguiçosos, ou não importa qual área do pecado, primeiro,
Mas nós começamos a fazer coisas, mesmo se nós não precisamos levantar cedo, talvez nós começamos a levantar mais cedo para treinar o nosso caráter. Então nós pegamos nessas 3 áreas que começamos a praticar, a fortalecer, e depois especificamente nos pecados que nós sabemos que os nossos pais talvez e que nós também temos dificuldades de ter vitória, nós vamos para as Escrituras, como Jesus fez, e nós aprendemos aqueles versículos, porque nós sabemos que Satanás vai nos tentar. Mas não pense que porque você é religioso, ou porque você é fiel à igreja, ou que você é uma pessoa que é confortável com as coisas espirituais, que Satanás não vai te tentar. Satanás ele não fugiu da igreja. Satanás levou Jesus Cristo para o templo. Satanás levou Jesus Cristo para a cidade santa. Satanás foi diretamente para o centro da religião, foi diretamente para o lugar onde que supostamente o santo seria mais confortável ali. E onde que supostamente Satanás não estaria confortável. Mas não, Satanás está confortável em qualquer lugar. Satanás não tem problema de ir para o céu e conversar com Deus. Nós vemos isso na tentação de Jó. Satanás estava conversando com Deus, pegando permissão para ir para Jó e fazer o que ele queria com Jó. Satanás não é desconfortável em lugares. Nós temos um entendimento errado dele. Nós pensamos que ele foge disso e foge daquilo. Não, se nós podemos ter vitória, e sim, ele vai sair como ele fugiu de Jesus Cristo depois que ele teve as 3 vitórias ali, Satanás foi embora, mas ele voltou depois. Aqui nós podemos ver nessa segunda tentação, Satanás vem para ele. Novamente, nós precisamos entender e lembrar, Jesus Cristo estava sendo controlado pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar controlados pelo Espírito Santo. Mas simplesmente porque nós estamos rodeados por coisas espirituais, simplesmente porque nós somos rodeados pelas coisas religiosas, simplesmente porque nós estamos num lugar religioso, num lugar de conforto espiritual, não significa que nós não vamos ser tentados ali. Muitos pastores, muitos líderes de igrejas, nós caímos no pecado do orgulho, porque é um lugar onde Satanás está bem confortável. Satanás vem para as igrejas e nós sabemos ao redor do mundo que pastores caem em pecado. Por quê? Porque Satanás não tem medo da igreja. Satanás não tem medo do pastor. Satanás tem um respeito para Deus, mas não tem medo de Deus. E nós precisamos entender, Satanás vai nos atacar. Ele vai atacar numa dessas 3 áreas. Aprendemos qual é a nossa fraqueza, qual área nós somos mais fracos, e depois, debaixo daquilo, colocamos em prática a coisa para fortalecer a batalha contra Satanás. Mas precisamos ter a palavra de Deus para que a palavra de Deus possa trazer a vitória para nós. Só fortalecendo o caráter não é suficiente. Só sendo contente com o que nós temos não é suficiente. Somente sendo humilde não é o suficiente. Nós temos que ter as Escrituras, pois as Escrituras vão nos dar a vitória contra Satanás. Aprenda as Escrituras, estude as Escrituras. Conheça ela bem, para que você também possa ter uma vitória nas tentações que Satanás traz nas suas vidas. Lembre, a tentação em si não é pecado. Nós todos vamos ser tentados, mas nós queremos ter a vitória sobre a tentação. Nós queremos ter a vitória, seja em casa, seja na igreja, seja onde for. Nós queremos poder derrotar Satanás através da liderança, sim, do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus, mas não com orgulho, conhecendo para batalhar e ter uma vitória. Não se esqueça que Deus é bom todo o tempo Deus é bom. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. E eu peço e oro que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.